Eu consigo sentir o cheiro da paz mundial batendo na nossa porta. Eu consigo perceber a presença dela, o perfume. Você não consegue? Você não consegue porque você está sendo uma pessoa fraca, desesperada. E não uma pessoa calculista, consciente e determinada. Presta atenção, você está vivendo num mundo onde todas as pessoas que têm poder estão agindo na base do desespero. É tudo ou nada em todo lugar do mundo. As pessoas estão protestando nos Estados Unidos contra o governo e a gente nunca viu isso chegar nesse ponto. A gente está vendo o povo americano se rebelando e se revoltando contra o lobby lá da elite financeira na política. Mas a questão é, não simplesmente a questão do lobby desse específico grupo. Eleições serem compradas nos Estados Unidos é uma coisa que os americanos nunca pararam para prestar atenção e levar a sério. Essa é a primeira vez em que, quando um político recebe muitas doações, o povo vota no oposto. Aí você percebe, por exemplo, os documentos, não sei o que, os arquivos foram liberados. Gente, não era interesse das pessoas que estão no poder liberar isso nunca. Jamais. Nunca. O cara, assim, era um assunto encerrado. Ele só voltava a ser assunto em época de eleição. Quando volta uma eleição, aí, assim, perdeu o sucessor do primeiro mandato do Trump e não tocou nesse assunto. Aí veio, o Trump vai usar isso, o eleitor dele, né, a massa dele, vai usar o assunto desses arquivos para se juntar, para votar, para derrubar as pessoas poderosas, malvadas do mundo. E aí, assim, ele foi eleito, o assunto acabou. E aí, de repente, assim, o Elon Musk cobra o Trump de uma coisa que o Trump diz não para ele. Aí ele ouviu não, eu não aceito ouvir não quando quem comprou o seu mandato para presidente fui eu. E aí ele vai e faz aquele tweet, olha, eles não liberaram os arquivos porque o Donald é o protagonista deles ali. E aí de repente, pronto, os adversários, como é que é? Só que aí, assim, os adversários, peraí, começa a ter um monte de divisão nos Estados Unidos. Então, tanto a esquerda quanto a direita está sendo dividida ali. E aí você percebe, por exemplo, portanto, assim, não era para esses arquivos terem sido liberados. Não estava no plano. Foi um ato impulsivo do Elon Musk que acabou abençoando a gente com esses documentos. Só que aí tem aquela história lá do When is the Wildest Party, quando que é a festa mais selvagem, que aí a gente assim, ó, Musk, agora você tem que contar essa história pra gente. É justo. Mas a gente agradece, porque não fosse o barraco seu com o velho, esses documentos nunca chegariam aqui. Mas a questão é a seguinte, você percebe, por exemplo, que os Estados Unidos chegou lá no Irã achando que ia fazer a mesma coisa que fez com a Venezuela. Tanto que no mesmo dia eles já deram cabo do líder supremo do Irã e depois, no final da mesma tarde, o príncipe herdeiro da coroa, o Shah, o príncipe herdeiro Reza Pahlavi, faz uma declaração dizendo: olha, eu estarei aqui para assumir esse governo na primeira oportunidade e tudo mais, ou seja, já achando que não ia acontecer nada, porque o plano deles era fazer com que o iraniano fosse protestar contra o governo, e ele estava. Eles acharam que assim, a gente dá cabo do líder supremo, do Ayatollah, e acabou. Só que de repente o povo iraniano se reuniu, porque agora assim, tipo, uma coisa é você eliminar o Ayatollah, outra coisa é você explodir uma escola. Portanto, o que está acontecendo hoje é o plano B, C, D daqueles que estão no poder. Eu posso sentir o cheiro da paz mundial. Você não sente? Porque você não está entendendo o que está acontecendo. É para você ficar feliz com tudo isso e entender que esse é o seu momento de agir. Esse é o seu momento de votar. Esse é o seu momento de protestar. Esse é o seu momento de ter a sua consciência e, principalmente, a gente precisa de agora aguentar um pouco, engolir o nosso orgulho e parar de ter aquela necessidade de confrontar os eleitores que estão alinhados com essas pessoas sem se dar conta do que eles de fato estão apoiando.
porque essas pessoas sofreram lavagem cerebral. Mas tem muita gente legal que está acordando dia após dia. Então, só não vê que existe uma paz mundial chegando quem não quer. Para a gente conseguir alcançar um nível de uma prosperidade universal, é preciso que todas as pessoas mais perigosas do mundo, sejam pessoas políticas, sejam líderes religiosos que sejam corruptos, sejam pessoas do sistema financeiro, é preciso que as máscaras dessas pessoas caiam. Está caindo em todo lugar. A gente está vendo essa situação com o Banco Master aqui no Brasil, mas existe uma situação parecida na Inglaterra, existe uma situação parecida acontecendo nos Estados Unidos, isso está acontecendo na Ásia, na Europa inteira, até pela África. O Oriente Médio agora está começando a olhar e, peraí, a ordem mundial está mudando. E esse é o momento que a gente tem de, portanto, compreender que essa é a hora da gente dizer o que a gente quer. Essa é a hora que a gente tem de, por exemplo, começar a pensar juntos que tipo de regulamentação será preciso colocar, por exemplo, sobre o mercado financeiro. A influência do lobby. Como que funciona, porque você vê assim em Brasília, naqueles túneis todos, 90% das pessoas que estão andando ali não são pessoas que trabalham ali. São pessoas visitando gabinetes de políticos para pedir favores. Como que a gente pode criminalizar o lobby, regulamentar o lobby político? Como que a gente pode interferir nisso? Como que a gente pode, por exemplo, sem comprometer a dignidade e a importância e a liberdade que a imprensa precisa ter, mas como que a gente pode se certificar de que a imprensa possa, na próxima década, pelo menos, ser de fato íntegra e não se comprometer com nenhuma agenda específica? É difícil. Mas esse é o momento que a gente tem de começar a reagir pelo mundo inteiro. E pessoas estão reagindo pelo mundo inteiro. Só não vê quem fica preocupado apenas com o aspecto sensacionalista, com as sensações de ameaça, porque esse tudo ou nada é um sinal de que é plano B, C, D sendo posto em ação. O que significa que aquelas pessoas que estão na elite não estão conseguindo controlar a gente mais. Mas não só isso. Há gente boa na elite também. Tanto que há liberdade em muitos lugares do mundo. Tanto que há. Porque a questão é que essas pessoas precisam de negociar muito para proteger certos direitos e liberdades que a humanidade foi conquistando ao longo da história, sem comprometer o direito que aqueles que não são tão gentis e amáveis com a nossa dignidade humana são. E negociar com essas pessoas para que a gente pudesse ter algum singelo progresso aqui e ali. O mundo já mudou. Esse é o ano que a gente tem para votar e para fazer aquela reforma política que a gente deveria de ter feito na época que a gente terminou com a nossa ditadura aqui, mas que todo mundo foi anistiado. Esse é o momento que a gente tem de realmente passar a régua e fazer uma limpeza na casa, uma limpeza profunda, que pode causar problemas, que pode sim. Portanto, você vai fazer uma limpeza profunda, vai aparecer rato, vai aparecer barata, vai aparecer pernilongo, você vai tossir com poeira, você pode se machucar com superfícies cortantes, coisa deslascando, você pode pisar num prego que você não tinha percebido que estava ali no chão, fazer uma arrumação numa casa bagunçada, é isso. Mas esse tudo ou nada que as pessoas mais inescrupulosas do mundo estão fazendo é um sinal de que se a gente quiser fazer a limpeza na casa, hoje, a gente consegue. Um beijo.